Você já imaginou um composto orgânico capaz de coordenar o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos? E uma estrutura única que guardasse todas as suas informações? Atualmente, é bem mais fácil imaginar a grandeza dessa estrutura: o DNA. O DNA é responsável por guardar as informações gênicas que são capazes de coordenar o desenvolvimento e o funcionamento de todos os organismos vivos. Nele se encontram todas as informações para a regulação dos fenômenos genéticos e também para a hereditariedade. Sabe-se atualmente que o DNA é uma longa e fina molécula orgânica localizada dentro de todas as células do corpo. Essa longa molécula está organizada compondo uma dupla hélice. Cada fita da dupla hélice é formada pela ligação de pequenas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 3 estruturas básicas: um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é diferente em cada tipo de nucleotídeo. Os nucleotídeos podem ser de 4 tipos: adenina, ou A, timina, ou T, guanina, ou G, e citosina, ou C. À esquerda dessa figura, é possível visualizar uma única fita de DNA planificada, formada pela ligação de vários nucleotídeos. Logo em seguida, são mostradas 2 fitas unidas e logo após, as 2 fitas enroscadas em uma dupla hélice. A união entre as 2 fitas ocorre a partir de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, respeitando as seguintes regras. A adenina somente deve se parear com a timina, pois suas configurações espaciais são as que permitem ligações de hidrogênio mais estáveis. Nesse caso, apenas são formadas 2 ligações entre as bases. Pelo mesmo motivo, guanina somente deve se parear com citosina, sendo formadas entre elas 3 ligações de hidrogênio. Mas como essa estrutura foi descoberta? A estrutura do DNA foi descoberta pelo norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick em 7 de março de 1953, o que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, juntamente com Maurice Wilkes. O artigo descrevendo a estrutura do DNA pelos 2 cientistas foi publicado na revista inglesa Nature em 1953 e foi considerada a contribuição mais importante no campo da biologia depois do livro de Darwin, 1859, e da publicação de Mendel, 1866. Diferente de Darwin e Mendel, o trabalho publicado não se baseava em nenhum experimento próprio, limitando-se à correta interpretação de resultados obtidos por outros pesquisadores. Por isso, 2 outros importantes cientistas são citados nesse cenário: Maurice Wilkes e Rosalind Franklin. Seus experimentos foram fundamentais para que Watson e Crick chegassem às suas conclusões. Em janeiro de 1951, Rosalind Franklin, especialista em difração de raios-x, passou a trabalhar em um laboratório no estudo do DNA, com a ajuda de Gosling e Wilkes, que entendiam que ela havia sido contratada apenas para ser sua assistente. Em outubro de 1951,
Em uma visita ao laboratório de Cambridge, Watson conheceu Francis Crick, iniciando assim uma parceria científica. Ainda nesse ano, Crick teve a ideia de se basear no método de Linus Pauling, e ambos começaram a construir um modelo de DNA de arame e metal, tomando como base os dados de difração de raios-x do DNA feitos por Wilkes e Gosling. Esse primeiro modelo era formado por 3 hélices de DNA, que eram unidas no centro por íons de magnésio e possuíam bases aminadas no seu exterior. Logo após, Wilkes, Franklin e Gosling os visitaram e desaprovaram este primeiro modelo proposto, alegando que não existiam íons no centro da fibra e os fosfatos das hélices jamais poderiam ficar juntos, porque, sem dúvida, iriam se repelir. Desanimados, Watson e Crick abandonam o primeiro projeto. Em 1952, Rosalind Franklin e Gosling produziram a difração de raios-x de um DNA que resultou na famosa foto 51. Em janeiro de 1953, Gosling, sem o consentimento de Rosalind Franklin, entregou uma cópia da foto 51 a Wilkes e este a mostrou a Watson. Em 28 de fevereiro de 1953, em uma manhã de sábado, Watson subitamente percebeu que um par de adenina-timina, preso por ligações de hidrogênio, igualavam-se em tamanho a um par de citosina-guanina. Se as adeninas parearem somente com as timinas, os números delas deveriam ser sempre iguais, e o mesmo aconteceria com as bases guanina e citosina. Baseados nisso, eles construíram um novo modelo, e após muitas discussões sobre a sua viabilidade química, Watson e Crick convidaram Wilkes, Rosalind Franklin e Gosling para conhecer a nova estrutura, que foi aprovada por todos. Watson e Crick propuseram a estrutura do DNA que é aceita até os dias de hoje, a dupla hélice. Eles chegaram ainda a especular a existência de um mecanismo autorreplicativo para o DNA, que mais tarde foi confirmado e bem descrito. A descoberta da estrutura do DNA permitiu a compreensão de fenômenos que iam muito além das ambições de Watson e Crick. A partir de então, houve grandes passos no entendimento dos genes, sequências de nucleotídeos presentes no DNA, cuja codificação resulta na síntese de proteínas. Nós humanos temos cerca de 25.000 dessas sequências no nosso DNA, e é a partir delas que todas as nossas proteínas são formadas. As proteínas, por sua vez, são importantes tanto na estruturação do corpo quanto na regulação do metabolismo. Erros em tais sequências resultam em anomalias genéticas que podem trazer grandes alterações estruturais ou funcionais ao corpo. A proposta do projeto Genoma Humano, concluída em 2003, era identificar todos os genes humanos. Embora já se conheça a função de muitos deles, há um longo caminho a percorrer para conseguir entender tudo o que fazem. Para quem trabalha em genética médica e humana, conhecê-los tem grande valor para compreender muitas de nossas doenças, pois mais de 7.000 delas são causadas pelo mau funcionamento dos nossos genes. Entretanto, algumas descobertas demandam cuidado e são limitadas por questões de biossegurança, como, por exemplo, os organismos geneticamente modificados. A intervenção sobre o material genético de vegetais deu origem a tais alimentos com propriedades nutricionais diferenciadas, visando a maior riqueza em proteínas ou macronutrientes. Além disso, tais vegetais apresentam características novas e potencialmente vantajosas, tanto no nível ambiental quanto economicamente. Entretanto, efeitos adversos para o meio ambiente também podem acontecer, visto que ao adquirir características genéticas novas, o organismo pode ter alterado sua interação com o meio ambiente, o que pode ser comparado à introdução de espécies exóticas na natureza.
Depois disso tudo, você deve ter percebido o quanto a genética avança de maneira exponencial, trazendo cada vez mais rápido novas respostas aos questionamentos da humanidade. Vale lembrar que esse avanço deve sempre acontecer com cautela, visando a manutenção do equilíbrio natural do meio ambiente, para que os novos passos tecnológicos sejam dados junto à sustentabilidade.